Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando mais uma vez sobre as trevas, o ser maligno, aquele que veio para matar, roubar e destruir, né? Nós chamamos de Satanás, diabo e seus demônios. Eu quero falar um pouco sobre a sua queda. Ele caiu do céu e onde ele foi lançado e como ele tem atuado nos dias de hoje. E as pessoas têm ignorado o fato dele existir. E eu sempre digo, se não existisse a Bíblia, nós não saberíamos que o diabo é o inimigo de Deus e que é o inimigo da sua criação. Então nós não podemos ignorar aquilo que Deus relatou e documentou para que nós saibamos. E grande parte do tormento da humanidade, do sofrimento da humanidade é causado por ele. E que muitas portas fechadas, que muitas enfermidades é causadas por ele. Nós vemos aí o ministério de Jesus, ele se deparando com demônios, com Satanás e seus demônios o tempo todo. Nós vemos os apóstolos sendo enviados para expulsar demônios e nós vemos o apóstolo Paulo também lidando com isso. Isso não vai mudar. Agora chegou a minha vez e a sua vez de lidar com isso, de expulsar os demônios, de libertar os cativos e os oprimidos. Amém? Eu quero que você compartilhe, que você ative o sininho, siga o canal, compartilhe para as pessoas, deixe Deus te usar, para que você seja um libertador sobre esta nação, no nome de Jesus. Amém? Eu vou ler no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 18. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre as cobras e escorpião e sobre todo o poder do maligno, e nada nos fará dano. Amém? Então Jesus, ele diz que viu Satanás caindo do céu. Então Satanás não tem mais acesso ao céu. Nós vamos ler lá em Apocalipse e vamos ficar sabendo por quê. E também ele nos deu autoridade. Nós temos autoridade sobre Satanás e os seus demônios aqui na terra através do nome de Jesus. Nós somos guardados e protegidos e não há dano que nos aconteça, conforme Jesus está dizendo. Não vai acontecer nada com você se você repreender Satanás. Se você sair debaixo do jugo do diabo, se você expulsar ele da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu casamento, da sua empresa, não vai acontecer. No nome de Jesus, você é guardado e remido, e maior o que está em você do que está no mundo. Amém? Vamos ver como foi a sua queda, lá em Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse 12, 7. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então você percebeu o que a Bíblia está dizendo? Que houve uma peleja no céu, uma guerra, e Satanás ele foi lançado do céu para a terra, e uma terça parte dos anjos dos céus. Agora preste atenção, ele é, Apocalipse está revelando quem ele é, a serpente, o enganador do mundo. Ele está enganando, ele não irá se revelar a você como Satanás. Ele não é um ator de filme de terror. Ele é sedutor, ele é um ser inteligente. Ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos que estavam no céu. Então não pense você que você vai vencê-lo de qualquer forma. Não, você vai vencer ele através de Jesus Cristo habitando em você. Através daquilo que Jesus falou, da autoridade que ele te deu. Você pode dizer a ele: Satanás, Jesus me deu autoridade, e no nome de Jesus eu te repreendo, eu declaro você fora, e todo espírito de engano que saia dos meus caminhos, da minha vida. Então as pessoas são enganadas, Deus da fundação dos tempos,
E hoje ele tem uma estratégia extraordinária: ser ignorado. Ele se tornou um ser mitológico, como se ele não existisse, se ele não significasse nada. Mas ele é o inimigo número 1 de Deus. Ele é o inimigo declarado. Ele quer destruir a obra de Deus. Ele quer destruir eu e você. Nós temos que ter esse entendimento e lutar contra isso. As nossas armas, as armas que Deus nos deu, autoridade, poder. Jesus colocou tudo debaixo dos pés dele. E ele está sentado no mais alto sublime trono. E a terra. Não sei se você já viu esse salmo, para que vocês vejam que eu não estou inventando, que eu não sou enganador nem pai da mentira, que eu estou dizendo a verdade. Eu vou ler no salmo. Salmo 115, verso 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Então Deus confiou a terra a nós, e Satanás quer tomar ela de nós. E se nós não lutarmos, ele está cada dia mais avançando. E ele está doutrinando o povo a achar que ele não existe. Mas Apocalipse está dizendo, ele é o enganador. E ele está enganando líderes e nações. E até os próprios escolhidos. Jesus disse para que nós vigiemos que até ele iria enganar até os próprios escolhidos. Você aí que está me vendo, se você é um escolhido de Deus, você tem convicção que é um escolhido de Deus, você tem esse encargo comigo de orar, de declarar a falência do inferno, de orar a Deus, de mandar esse vídeo para o máximo de pessoas, para que elas entendam que não adianta ignorar a Satanás, porque ele não vai deixar de enganar, ele não vai deixar de destruir, de roubar e de matar. E o que para ele são os homens e mulheres de Deus revestidos da autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que nasceram de novo. Você que nasceu de novo, você tem esse encargo da parte de Deus de proclamar libertação aos cativos. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregoar aos cativos. Então nós somos ungidos para pregar libertação aos cativos e oprimidos. Oprimidos de quem? Do enganador, de Satanás, aquele que tem enganado, que tem usurpado, que tem se passado por coisas, por pessoas, e tem usado pessoas para nos enganar, para nos assolar, porque quando nós andamos em vista e não andamos por fé, nós estamos andando às cegas, e aí ele aproveita e vem nos enganar. Continuando em Apocalipse 12, Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no os céus e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Misericórdia. Então você percebe que quando Jesus subiu ao céu, houve um brado no céu: agora veio a salvação, agora veio o poder e a honra. E ele os venceu pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, aqueles que não amaram a própria vida. Os apóstolos, os homens e mulheres de Deus que se entregaram, o venceram pelo sangue. E o texto está dizendo que ele está furioso. O céu está livre. Antigamente, você lê na palavra, no Velho Testamento, o diabo, ele ia diante de Deus acusar. Lembra da história de Jó? Lembra que ele estava disputando o corpo de Moisés? Ele acusa, ele é acusador, ele acusava diante de Deus,
porque havia um escrito de dívida sobre nós, havia uma dívida, a queda do homem gerou uma dívida, e Satanás ia lá cobrar essa dívida, porque o salário do pecado era a morte, é a destruição, o pecado gera destruição, o pecado gera separação de Deus, o pecado faz coisas horrendas, e o diabo se alimenta do pecado. Ele vive se alimentando do pecado. O pecado é algo que traz as pessoas à paternidade. Eu li na carta de 1 João, no capítulo 3, depois vocês leiam ele todo, para que vocês entendam, aquele que vive no pecado é filho do diabo, porque o diabo é o pai do pecado, porque ele peca desde o princípio. É isso que a palavra de Deus diz, nós temos que crer na palavra. Por que somos enganados? Porque as pessoas são enganadas, porque não leem a palavra, não buscam orientação na palavra de Deus. O que adianta você acreditar numa pessoa e não acreditar no que ela fala? O que adianta você acreditar em Deus, mas não acreditar na palavra dele? Não leia a palavra. Ficar sendo enganado. O diabo usa as pessoas para enganar. Da mesma forma que Deus usa as pessoas para trazer a verdade, para nos levar para a luz, o diabo usa as pessoas para nos levar para a treva. E como que ele usa? Ele usa as pessoas através do engano, distorcendo a palavra de Deus. Ele fala que tem é só uma vez, não vamos fazer isso, não tem problema. O fulano faz, o que tem você fazer? E você começa a quebrar princípios da palavra de Deus. E quando você quebra princípios da palavra de Deus, você começa a pender para o lado que Satanás quer, o lado do engano, da rebeldia. Ele quer fazer de você, de mim, de você, um rebelde da casa de Deus. Um rebelde que não ouve, que não tem temor da palavra de Deus. É assim que ele trabalha, é assim que ele faz. Mas o texto de Apocalipse que nós lemos diz o destino dele. Ele está furioso, porque ele tem pouco tempo. Não adianta você achar que o diabo vai te prometer alguma coisa e vai cumprir. Ele não vai, porque ele não tem nada. Porque as pessoas enganadas por ele próprio usam suas bocas para dizer: é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo. Não tem nada do diabo. Nós acabamos de ler no Salmo 115 que os céus, os mais altos céus é do Senhor. Mas Deus criou a terra e deu ele aos filhos dos homens. A terra é nossa, o diabo não tem nada. Ele não tem nada, ele é mentiroso. Então, como que você acredita no mentiroso? Não pode acreditar no enganador. E ele tem enganado. E agora mais do que nunca, porque para essa geração ele é um ser mitológico. Mas a palavra de Deus diz o contrário, diz que ele está aí, e ele continua, e ele tem pressa, e ele está furioso, ele quer destruir a criação de Deus, ele quer matar a criação de Deus, assim ele funciona. Eu quero ler um texto lá no Evangelho de Marcos, para que vocês tenham a plena revelação disso, e que se porventura um espírito de engano está enganando vocês, que ele seja repreendido em nome de Jesus, que a escama dos vossos olhos caiam para a honra e glória de Jesus, para que vocês vejam e que não caia nos laços, nas armadilhas do inimigo, no nome de Jesus. Marcos capítulo 5, a cura de um endemoniado, a partir do verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz:
Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, e implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos, e a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e neles se afogou. Até aqui. Você percebe a confirmação aqui da palavra? Havia um homem perturbado e que as pessoas colocavam ele em corrente, o prendia, mas ninguém nunca pensou na possibilidade de orar, de expulsar o demônio. Isso não passava pela cabeça daquele povo. Por quê? Porque Jesus não havia pisado a cabeça da serpente. E quando Jesus chegou, eles já começaram a gritar: o que você quer de nós, filho de Deus? Por quê? Porque ele sabia que a autoridade, aquele que podia condená-los à perdição, estava diante deles. Assim sou eu e é você, filhos de Deus. Quando nós chegamos diante onde Satanás está, ele nos vê como filho de Deus e ele não admite isso, ele quer nos afrontar. Mas nós temos autoridade, essa mesma autoridade, porque Jesus mostra aqui, prova que ele tem autoridade sobre demônios, que demônios se sujeitam a ele, e ele deu essa autoridade para nós. Nós começamos lendo essa palavra, Lucas 10:18. Agora, olha que interessante, eles rogavam para que Jesus não os deixasse sair daquela região. Sabe por quê? Porque eles temiam o lugar onde Jesus podia mandar eles. Porque Jesus poderia mandar eles para o tormento eterno. Jesus poderia mandá-los para a perdição. Então eles estavam apavorados. E eles pediam a Jesus: deixa nós entrar naquela manada de porco. E quando Jesus perguntou o nome deles, eles disseram legiões. Então você percebe a gravidade. Às vezes uma pessoa está numa situação tão difícil porque tem uma legião. Esse homem tinha 2.000 demônios dentro dele. Então você percebe a seriedade de você, atalaia de Deus, homem e mulher de Deus que está vendo, de não calar a sua boca. Pessoas com legiões de demônios dentro delas. E você sabendo disso, eu quero liberar uma palavra sobre você. E você vai ler e vai pensar nisso. Ezequiel 33. Quando uma pessoa vier que o mal está vindo contra outra pessoa e não avisar, e se essa pessoa vir a morrer, o sangue dessa pessoa está sobre você. Você vai ler lá, estou dizendo as minhas palavras, mas Ezequiel está dizendo isso. Você vai ler na sua casa e você vai pensar se você deve ou não ignorar Satanás. Você que é um líder de célula, você que é um pastor, você que é um homem ou mulher de Deus, se você tem ignorado o chamado de Deus, você não vai ignorar isso mais. Você vai entender: esse homem sofria, absurdo, horrores. Nenhum ser humano merece sofrer dessa forma. Havia legiões e eles pediram e Jesus deixou. E a Bíblia diz que eles se precipitaram e morreram afogados. Porque enquanto o povo de Israel sacrificava o cordeiro ao Deus vivo, esse povo sacrificava o porco. Era costume deles criarem porcos para sacrificarem aos seus deuses. Se você for pesquisar, você vai ver que o escudo que esse povo usava tinha um símbolo do porco, do Deus porco. Então, sempre vai haver sacrifício. O sacrifício perfeito, Jesus já fez. Então, se você conhece alguém, se você tem sacrificado algo, eu digo para você,
Pare com isso, no nome de Jesus. O sacrifício perfeito, o cordeiro que venceu a morte, venceu a tribulação, já foi sacrificado. Não fique sacrificando coisas a demônios. Você está sendo enganado, porque o diabo é o pai da mentira. Ore para quem está te pedindo para sacrificar. Ore para que essa pessoa tenha entendimento. Como eu disse, eu tenho uma amiga, hoje ela está em Portugal. Ela era uma sacerdotisa, uma pessoa que sacrificava animais, mas ela estava sendo enganada. Quando ela conheceu a verdade libertou. Não é isso que João diz no capítulo 8? E conhecereis a verdade vos libertará. Eu estou trazendo uma verdade para vocês. Saibam, Satanás está furioso. Não ignore. Ore, proclame o reino de Deus. Use a autoridade que Deus deu a você, porque não vai acontecer. Esse negócio de retaliação não existe, não está na palavra, não está em linha com a palavra. E se você for perseguido, Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós, se por minha causa forem perseguidos. Agora, se você vê alguém sendo perseguido por Satanás, você que tem autoridade no nome de Jesus e não faz nada, você deveria de mudar, deveria de pensar na autoridade que você tem e você permitir que Satanás te oprima ou oprima quem está próximo de você, principalmente você que é um líder espiritual. Pense nisso. Eu conheço líderes, já ministrei líderes que não gostam que falem no nome dele porque tem medo, mas nós somos mais que vencedor. Deus não nos deu espírito de covardia. Os covardes não herdarão. E o diabo sabe disso, e ele quer que você seja covarde para que você não herde o reino de Deus. Eu creio que ficou bem claro que eu e você, nós estamos aqui para lutar. E a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestade, contra hostes malignas. Eu quero pedir que você venha compartilhar esse vídeo para que nós formemos um exército de libertadores. O meu projeto é formar um exército de libertadores para que nós venhamos libertar os cativos e oprimidos, porque o Espírito do Senhor está sobre nós para isso. E eu quero, em nome de Jesus, que você seja tocado por essa palavra, que essa palavra venha te incomodar e que você venha dizer: Senhor, eis-me aqui para estar nas linhas de frente, para estar nas linhas de frente lutando para estabelecer o teu reino, para declarar: combati o bom combate e venci, no nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Agradeço pelo tempo. Compartilha, deixa Deus te usar. Vamos formar um exército de libertadores no nome de Jesus. Ativa o sininho, nós vamos crescer na graça, crescer em autoridade e nós vamos avançar no nome de Jesus. Fiquem com Deus e que seja repreendido todo engano, todo medo, toda insegurança, toda dúvida. Leia a palavra, veja Jesus lutando, veja Jesus enfrentando e confrontando a Satanás no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.